dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa fraternidade Francisco de Assis. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar à espiritualidade da casa, aos nossos mentores, tranquilizar nosso coração, a nossa mente, tirar da nossa mente todas as preocupações, todos os pensamentos, deixar fluir a sensação, deixar fluir as vibrações maravilhosas desse local, apaziguar nossa mente, nosso coração, para receber a nossa brilhante palestra, brilhante preleção do nosso irmão Márcio, que possamos estar atentos, com os ouvidos espirituais, com o coração aberto, para que possamos sair daqui enriquecidos com a palavra de Jesus, com a palavra de conhecimento e de luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Um sentimento de gratidão, satisfação a gente poder estar aqui trocando algumas ideias, né, reflexões sobre o Evangelho, né? Hoje, e até por umas questões assim que eu tenho conversado com algumas pessoas, eu trouxe o tema confiança, né? Quando a gente pensa assim, né, no termo confiança, antes da gente entrar nos detalhes, eu queria só fazer uma reflexão um pouco maior, assim, mais ampla, que é o nosso, quanto ao nosso ser, né? Nós somos aí seres, né, alma, né, espíritos encarnados aqui na Terra. A gente acredita que existe realmente, né, um Pai, um Criador, né, de todo esse universo. Não é nada à toa, né? Nem existe nada ao acaso, né? E a grandeza desse Pai, a gente começa a observar a partir da obra, né? Então, são bilhões de planetas, nós temos o nosso planeta aqui, né? Todo um cuidado, né? Que permite que 8 bilhões de seres estejam no planeta, respirando, se alimentando, trocando energias, né, que na época do Kardec, né, não se falava energia, isso aí foi falado depois, né, em 1910, 1906, mais ou menos, começou-se a falar sobre isso. E aí a gente falava dos fluidos, né, que eram aquelas energias, né, que não eram bem identificadas, então todo esse fluido magnético e tudo mais. E quando a gente remete à confiança, a gente pode, como a gente, no dia a dia, né, a gente confia que nós vamos acordar, né, vamos despertar, abrir os olhos, os nossos sentidos todos estarão ali, né, prontos para que nos dê força e energia para a nossa caminhada do dia a dia, né? Então a gente tem a nossa visão, a nossa audição, a gente tem tudo aquilo que nos cerca, né? Então, por exemplo, a gente vai ter alimentos para nos nutrir, e quando a gente olha para a natureza, né, ela também espelha essas leis de Deus, e nas obras, né, da codificação, Kardec fala, né, que na natureza estão as leis de Deus, né? Além delas estarem também registradas na nossa consciência, então nós somos um ser consciente, né? Desde lá do lado paleolítico, né, a gente já registra essa coisa inata que é a adoração a um algo maior, a Deus. Lá tinha, né, por exemplo, cerimônias muito simples e primitivas da época, né, que éramos nós lá, né, como seres ainda muito em formação, para chegarmos até agora, né, temos essa consciência que nós temos e tudo mais. Então esses seres, eles eram seres que já tinham inato toda a questão de que há um algo superior. E quando a gente chega agora, né, com mais consciência, com mais conhecimento, a gente tem, por exemplo, o fé que quando a gente sobe num automóvel, ele tem um motor e vai nos levar. A gente sobe numa aeronave, né, então aí que quando pega um avião, está lá em cima, né, 28 mil pés, muitas vezes e tal, numa velocidade de 800 por hora, a gente sabe que a gente vai seguir e vai chegar. E todas essas manifestações do homem foram inspiradas nas leis de Deus, né? Então, quando, por exemplo, se pensou, né, em voar,
primeira coisa que se via era que havia aves que voavam, né? Então era aquilo que inspirava. Então a natureza ela é inspiradora, né? Ela traz no próprio trato, no convívio que a gente tem, essa certeza, né? Deu a sede, a gente sabe que, aliás, vou tomar um golinho de água. Aí você tem a certeza que aquilo vai sorver, aquilo vai te alimentar, vai te tratar, vai ser uma coisa positiva para que a gente possa fazer a nossa caminhada. Toda essa confiança nesse contexto todo nos remete a algo realmente superior. E esse algo superior, para que cuide de nós, precisou também trazer, não só sobre nós que estamos aqui, né, vamos falar na carne, mas trouxe também a espiritualidade. E essa espiritualidade que sempre animou, sempre trouxe essa esperança para a gente, né? Sempre trouxe elementos que viriam a ser registrados ao longo da trajetória evolutiva da humanidade, como registros das intenções que Deus tinha para conosco, né? Que colocou lá desde, né, do início, lá, né, alguns falam, né, desde as savanas africanas ali, né? Tinha um grupo de humanos ali que começaram a se desenvolver, e esses já são, né, obviamente o que nós somos, né, os Homo sapiens sapiens. Né, e dali espalhamos, né, para toda a humanidade para chegar nesses 8 bilhões, e fora tantas vezes que nós já tivemos aqui e voltamos e fizemos esse retorno. Alguns, obviamente, pode estar aqui na primeira encarnação, segunda. Nós temos aí um estudo, né, que fala que nós já tivemos 100 bilhões de seres que já tiveram vivendo aqui no nosso planeta ao longo dessa trajetória aí, né? E só para registrar, né, alguns falam há 70 mil anos atrás, outros falam 300 mil. Então a gente não entra nessas discussões porque a ciência na hora vai chegar a um consenso, né, de quantos anos atrás a humanidade vem escalando. E durante esse período todo, os nossos antepassados tiveram que ter confiança e tiveram que ter muita prudência. Por quê? Porque se eles comessem um fruto numa floresta, poderiam morrer. Se eles saíssem à noite, eles poderiam trazer para eles uma complicação e até ser comido por um animal. Então o que acontece? Essa confiança ela foi sendo enraizada, porém ela também traz a necessidade de um instinto. E hoje nós vivemos muito, em alguns momentos, no lado muito mais instintivo, e não no lado da consciência, do lado racional, né, que a gente deveria. A nossa fé deveria ser uma fé eminentemente racional, né? Onde, como Kardec falava, né, aquela face a face, né, com a ciência, com a verdade, né, e a verdade absoluta é Deus, a gente teria a condição de nos posicionar, né, nos posicionarmos, né, em relação a essa confiança, essa fé. E voltando no instinto, o instinto de conservação, ele faz com que a gente, muitas vezes, nós tenhamos medos. Então, muitas vezes, a desconfiança, o não acreditar, ele vem lá do imo mesmo da alma, porque a gente passou por uma trajetória, né, evolutiva e tivemos situações onde, por alguma razão, né, pessoas fizeram coisas erradas para nós tivemos uma atitude que trouxe prejuízo. Então, isso tudo está no nosso atavismo. Então, o que é o atavismo? O atavismo são todos os registros e experiências de existências anteriores. Isso, né, Joana de Ângeles trabalha muito essa questão, né, vários livros dela que ela fala da série psicológica do atavismo. E também os psicólogos, né, Jung fala muito disso, ele fala dos arquétipos que a gente cria, então, né, aquelas questões que a gente vai colocando ao longo da na nossa mente. E aí, bom dia, essa confiança é obviamente aquele que inspirou a maior confiança, entendendo todas as leis de Deus, né? Sabendo que Deus é soberanamente justo, bom, onisciente, onipresente. Ele sabia que havia um reino maior, né, de Deus, o reino dos céus, né, que ele falava. E ele falava que o reino de Deus estava dentro de nós, que ele iria, mas ele voltaria, e a regência dele era dessa regência desse mundo espiritual. E ele, né, e a gente sabe que a gente tem um anjo guardião conosco,
sobre uma regência maior, que é de Deus, obviamente, o Criador do universo, através das suas leis, e do nosso Pai, né? Que é esse que Jesus falou, olha, um ser como Jesus, que fazia o que ele fazia, trouxe tantos benefícios para nós, né? E se a gente seguisse, sei lá, talvez 20% do que ele ensinou, a gente já estaríamos aqui, né, num mundo completamente diferente, né? Um mundo onde a gente poderia confiar plenamente em tudo. Não teríamos nenhuma dessas desconfianças, porque seríamos pessoas mais gentis, pessoas mais honestas, pessoas mais corretas, pessoas que queriam o bem do outro, que iria estar praticando, né, a caridade desinteressada, que é a maior virtude que o ser humano pode ter, né, que é você dar sem querer nada em troca, a não ser pela própria razão da sua existência. Porque quando a gente dá, a gente se doa, a gente está trabalhando todas as nossas energias, né? Então a gente está confiando que aquilo é muito, muito bom, muito importante para todos nós. Mas voltando um pouquinho para essas travas que nós temos ainda, das desconfianças, a gente desconfia por esses atavismos, né? Que são coisas que estão enraizadas e que a gente tem que trabalhar. E muitas vezes eles trazem pensamentos muito automáticos. Então a gente começa a ter muito pensamento negativo. Puxa, não vai dar certo, não. E a gente tem que justamente nesse momento respirar e ver toda, né, a grandeza da obra de Deus, né, toda a grandeza das coisas que regem esse universo, para a gente poder quebrar todo e qualquer paradigma nosso em relação às questões. Então, se a gente, por exemplo, em um momento alguém fez uma coisa errada com você, foi uma pessoa, foi pontual. Mas 99, né, eu estou colocando aqui 1% pode ter errado, mas tem 99 que te ajudaram. E a gente tem isso, porque quando, né, nossa mãe lá precisou para a gente nascer, teve uma parteira que ajudou. Eu vou falar, eu sou velho, né, já tem parteira. Hoje, né, as crianças nascem no hospital. Aí, né, graças à confiança que os homens tiveram na ciência, porque se eles não confiassem, eles não iam trabalhar naquilo. Então eles confiaram né, que os estudos levariam a gente ter, né, por exemplo, a medicina, a vacina, que salvaram milhões de vidas, né? Trouxeram avanços, né? Como a gente falou, né, antigamente, né, imagina, né, de navio para mandar uma carta para um outro. Temos aqui uma pessoa que é de outro, vamos falar assim, continente. Você imagina assim, né? O Fausto mandou a carta lá para a filha, aí levava meses. E hoje não, a gente sabe que, né, pelo eletromagnetismo que rege todo o universo, foi criado, né, satélites, foi criado, né, tudo hoje, né, a internet, em tempo real, online, vai lá uma mensagem, a pessoa lê, você fala, ela vê a sua imagem. Então, assim, foi essa confiança em algo superior que nunca ia parar, né, porque senão a gente podia falar assim, daqui a pouco, né, para, né, o eletromagnetismo aí no planeta, para que eu vou ficar investindo nisso? Não, a gente sabe que estaremos sempre lá. As forças físicas, né, os estudos astrofísicos, né, a gente sabe que o Sol não é, vamos falar assim, a gente, vou falar, o sistema solar é comandado por ele, mas ele também está girando, né? A galáxia também gira, então, ou seja, está tudo dentro de um plano muito, muito mais cósmico maior, né? Foram gente já para a fogueira porque não queriam dizer o seguinte, olha, eu não concordo que a Terra é o centro do universo. Então, obviamente era a idade das trevas. Hoje não, hoje a gente confia, acredita e sabe que existe, né, toda essa... e a gente usa isso para o nosso bem-estar, para o nosso convívio, né, para a nossa luz. E aí eu vou aqui, lá atrás, trazendo para a gente uma mensagem que está na Bíblia. Então, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isso aí está em Isaías. Quer dizer, ele já está falando aqui da confiança, né? Terei confiança e não temerei. Ou seja, já vieram profetas, já vieram... O que são esses profetas, né? São seres mais iluminados, que fizeram a trajetória aqui e traz essa inspiração, traz essa confiança, né? Nos nossos tempos modernos, aí a gente teve, né, por exemplo, né, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, são pessoas que confiaram muito, o próprio Kardec, né?
que foi até no sentido de ver se aquilo realmente era coisa séria, investir todo o seu cabedal de conhecimento, né, como já um pedagogo, professor, magnetizador, um homem de ciência, escritor, todo aquele, né, aquele conhecimento, e sem contar, obviamente, o cabedal que ele trazia de outras existências, né, principalmente na parte religiosa lá da época dos druidas, né. Então traz isso e vai questionar. Vamos ver se essas mesas que giram aí tem alguma, vamos falar assim, é, fraude. Aí ele viu que não era, que realmente era uma manifestação de espíritos que estavam do lado de lá, e viram que esses espíritos deram mensagens muito brilhantes. Só para a gente citar, eles falam, né, que Deus é a inteligência suprema do universo. Ou seja, eles não falaram, nós aqui vamos comandar vocês, vocês são os nossos servos. Não, nada disso. Nós vamos poder jogar a mesa em vocês. Não, eles falaram, olha, esses espíritos que vieram já estavam aguardando. Começou, né, do espiritualismo moderno lá com as irmãs Fox, aí começou a ter manifestações, aí chegou em Kardec, aí Kardec vai lá e começa a explorar, porque ele tinha muito um cabedal maior do que as irmãs Fox teria. As irmãs Fox era decodificação, né, ó, fala se você não sei o que, bate tantas vezes e tal. Aí depois Kardec, com toda a inspiração maior, de uma pleiade de espíritos que estavam numa esfera crística, seria espíritos puros, que comandavam espíritos felizes, né? Que vieram trazer as mensagens. E aí vem trazendo as mensagens. E as mensagens olha, Deus é soberanamente justo, é bom, misericordioso. Aí Kardec pergunta, né? É onisciente, onipresente e suprema inteligência, suprema sabedoria. Aí eles falam, aí ele fala assim, é isso? Aí eles falam, ó, o que dá para vocês nesse conhecimento que vocês têm, consciência que você tem, tá bom, mas é muito mais, mas vocês vão conhecer. E aí a gente remete a Jesus, né? Jesus começa a falar lá das bem-aventuranças, ele começa a colocar que a gente ainda vai ser seres que vai, vamos falar assim outras palavras, vou falar nas nossas palavras aqui, mas assim, seremos misericordiosos para obter misericórdia. Mas nós seremos pacificadores, porque a gente vai confiar tanto que aquela mensagem é potente, ela é o caminho, que a gente se torna, não, a confiança exige paciência, né? A confiança exige esse raciocínio nosso, né? Lógico, de que há um algo maior, não há finitude. E aí a gente vai também lá em Leon Denis. Leon Denis, né, seria o apóstolo do Espiritismo, logo depois de Kardec, e ele fala no livro, né, o Destino e, e da Dor, né, que é um dos livros muito lidos dele, né, do Ser, do Destino e da Dor. Na verdade, a original é só do Ser e do Destino, e aí aqui quando fizeram a tradução, colocaram também a Dor. E aí ele fala o seguinte, a confiança que nós temos que ter, e uma das coisas que nos traz essa confiança é sabermos que nós somos, depois, obviamente, de criados por Deus, estamos ligados ao infinito. Olha que coisa linda. Porque se a gente tivesse a finitude, ia ser uma bagunça. A gente ia, né, eu vou querer aproveitar a vida, não vou querer saber de cuidar do meu filhinho lá, ele que se vire. Eu vou, sabe, partir para aproveitar, curtir, porque eu tenho, né, um tempo muito limitado. A gente poderia até acreditar em Deus, como os saduceus, né, lá dos hebreus, que eles acreditavam, só que eles não acreditavam na continuidade. Então o que acontece? Eles foram para os prazeres materiais, os prazeres carnais, os prazeres da vida, vou comer, vou beber, vou querer curtir, vou querer, né, ter todas essas sensações. E aí quando a gente vai para uma consciência maior, a gente não foi feito para isso. E por isso que muita gente, né, cria essas ilusões na vida e acaba sofrendo muito. Por quê? Esse sofrimento, ele está atrelado se eu fizer, né, tudo isso aqui, eu curti, aí o cara vê, putz, não era nada daquilo, tô sofrendo, tô entrando numa depressão, eu tô com um problema e tal. Aí, enquanto que a nossa essência, e esse é o grande ponto, que Deus nos criou, não foi pra gente, quando a gente tem dor, pra gente sofrer, foi pra gente aprender, foi pra gente tirar aprendizado.
muitas vezes a dor vem quebrando uma ilusão, né? Eu tenho uma ilusão de que se eu curtir a vida no limite do meu limite, eu vou ser feliz. Aí você vai lá e começa a ter um monte de momentos de alegria, mas depois vai vendo que aquilo não é o caminho. Que o caminho é um caminho muito mais amplo, de muito mais consciência. Que nós estamos integrados a essa lei divina. Estamos integrados às coisas de Deus, né? Que traz um algo mais. Então, nos remete àquelas bem-aventuranças que Jesus falava. Então, a gente vai ter que trabalhar muito a humildade, saber que nós não somos, né, a última bolachinha do pacote, saber que a gente está aqui em conjunto para aprender, que nós não somos melhores que ninguém, mas também não tem ninguém muito melhor que a gente, no sentido melhor que eu falo assim, né, todos da mesma essência. Então, o DNA nosso, e aí eu vou entrar nessa parte, nós temos o DNA divino, né? Eu queria falar muito sobre essa parte, porque assim, se a gente realmente se vê como filho de Deus e confiar nisso, isso traz uma potência para a gente muito grande, né? Traz para a gente a certeza que esse infinito é um caminho da lei de progresso que vai nos levar, nos remeter, né, a um espírito que vai progredindo, que vai se, vamos falar assim, tirando de condicionamentos atávicos que nos prendiam, que era necessário lá quando nós estávamos nas savanas africanas, né, quando nós éramos ainda seres coletores, caçadores e tal, para um momento onde a gente já tem isso um pouco mais, de certa forma, fácil, e que a gente pode trabalhar outras frentes de mais consciência, trabalhar generosidade, trabalhar em transformar esse planeta para um planeta mais confiável, trabalhar para que esse planeta, mesmo tendo um ladrão, mesmo tendo um corrupto, nós não vamos roubar, nós não vamos fazer isso porque a gente tem que mostrar outra face, como Jesus ensinou. Jesus, quando acalmou a tempestade, né, os próprios apóstolos que estavam ali ficaram com muito medo. Pô, nós vamos morrer, nós estamos com a barca aqui à deriva, tá? E o cara está dormindo, né? O cara, no bom sentido, né? Nosso mestre dos mestres, né? Estava lá dormindo. Por que ele estava dormindo? Estava descansando porque ele ficou, né? Agora eu estou falando em defesa, né, do mestre. Ele ficou lá com a multidão e ele falou, agora vamos para o outro lado do lago. Porque ele tinha que ter um tempo também, porque ele estava fisicamente, embora ele fosse um espírito magnânimo, né, encarnado aqui, modelo e guia para a humanidade, e está hoje lá de novo no plano espiritual como governador espiritual nosso, mas ele lá era fisicamente, e ele ficava horas e horas, acordava bem na primeira hora da manhã e até. Aí ele falou, vamos atravessar. E ele está dormindo no barco e os apóstolos lá, né, conduzindo o barco para o outro lado do lago, e um lago que parece na verdade, muito mais um pequeno mar ali, né, que é ondas e vento e tempestade e tal, e começaram, né, e eles apavorados. E aí, de repente, eles chamam o mestre, mestre, você não está com medo de morrer? Você não, né, acuda aqui e tal, né? E aí vem o mestre, né, ele pacifica. Olha a força, né, pacifica, né, as marés, os ventos, um comando dele, né, provavelmente aí vamos, né, tem que ter um comando muito superior, né, uma conexão muito de um plano maior, e aí eu acho que os espíritos que comandam toda a natureza, tal, aí agiram e tal, e acalmaram. Aí eles falam, né, falam, homens de pouca fé. E aí, do outro lado, o mestre também deu um ensinamento, que a fé na inspiração maior é ter a confiança certa, né, ali, absoluta ali, né, não é uma crença apenas, né, que de repente você tem uma crença que oscila, hoje eu acredito, amanhã eu não acredito, não, é a certeza, né, então essa confiança que ele traz, essa fé que ele traz é a certeza, né, de que temos aqui todo um amparo, toda uma força, toda uma luz que vai nos conduzindo e vai nos trilhando. E aí, uma passagem que eu adoro, assim, né, até reli aqui de manhã, eu estava ali, eu reli, né, e eu vejo os vídeos, né, eu gosto muito, mas sinceramente falando, eu gosto, as coisas de Jesus me tocam muito, 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 profundamente, tanto que eu falo que mesmo que Jesus fosse só, né, uma lenda, que não é, obviamente já está comprovado cientificamente, por historiadores, tal, que Jesus realmente existiu e tal, a sabedoria e todos os ensinamentos dele não teria como alguém inventar, esse é o primeiro ponto, e não teria como, né, mas assim, para aqueles que não acreditam, mas assim, eu sempre falei o seguinte, olha, mesmo que não existisse, era bom que a gente seguisse esse caminho, porque é um caminho que dá para seguir, né? Claro, muito devagar, muito gradativamente, mas dá para seguir, né? Que é confiar em algo maior, confiar que a gente vai ter toda uma luz, todo um amor, toda uma paz, né?
nos guiando e a gente seguindo como filhos de Deus, que ainda somos uma centelhazinha, né? E ele fala ainda, "Ah, tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais." Olha só, né? Ele poderia falar, não, eu sou, né, o bambambam, vocês têm que me seguir, eu faço, tá vendo? Ó, curei ele ali e tal, e vocês... Não, ele com a maior humildade do mundo, né, dando outros ensinamentos maravilhosos, né, sempre trazendo para a gente, né, a perspectiva de que, olha, vocês um dia chegaram lá, Deus está regendo isso aqui, aí a gente, né, com Kardec, né, aí a espiritualidade fala, né, tem a lei do progresso, todo mundo vai crescer, ninguém retrograda, todos nós vamos para um caminho de Deus, e o caminho de Deus é esse caminho, né, que é maravilhoso, né? É a sabedoria, não ter ilusão, é ter a ciência, a perspectiva de que tudo está tudo muito no cosmos mesmo, né? Não é caos, é cosmos, tudo organizado, né? Tudo como a filosofia ensina, né? Tudo bem entrelaçado, né? Que você quando faz a caridade desinteressada, quem mais nutre em você é você mesmo. Embora o outro receba, você está fazendo, você está porque atua no teu espírito, na tua alma, no teu atavismo, né? Que vai limpando, né? Vai sedimentando em você outras consciências, né? E aí, para falar um pouquinho, né, então, lá em Cafarnaum, um gentil, que era um romano, né, procura Jesus através dos seus servos, né, e que estava doente, e ele se dirige ao mestre, e ele pede para o mestre curar o servo dele. Aí, ele fala, né, então, quebrou o preconceito, porque um hebreu era, né, um judeu era o servo dele. Então ele não se preocupou com a religião, ele foi lá procurar Jesus, que era né, para todos os efeitos, ele era um profeta judeu. Ele vai procurar. E ele pede para Jesus. Aí, só que ele fala que Jesus não precisa nem sequer ir até lá. Que ele poderia, mais próximo, obviamente, a gente sabe que o eletromagnetismo, né, a postação da mão ali é muito mais eficiente. Mas ele falou, não, o senhor não precisa ir lá. Porque eu sei que se o senhor der um comando, seus anjos, né, que era o que ele entendia, né, eles estarão indo lá e ele vai curar. Porque eu também sou um homem de comando. E quando eu mando os meus liderados, né, ele era um centurião, ele tinha mais ou menos uma centúria, tinha mais ou menos uns 100 homens ali, né, do exército romano, e ele mandava, os caras iam, né, ó, se ele mandasse vir aqui, debela isso aqui, eles iam debelar, né, quer dizer, comando era comando mesmo, e os caras obedeciam. Então ele seguiu esse raciocínio, né, essa confiança tremenda, né, não vou dizer nem que era uma fé, assim, mas ele teve também, né, de certa forma, inspirou muita fé também. Aí ele foi lá, falou com Jesus, então que seja feito conforme você pediu, né? E naquele mesmo momento, depois, obviamente, quando eles voltam lá, o servo estava, né, curado. Então, ou seja, Jesus, né, à distância, aí pelo eletromagnetismo, os comandos, provavelmente deve ter pedido a força espiritual de alguns anjos que estavam por ali, ou até mesmo só pela mente mesmo ele conseguiu irradiar, né, sua vibração, conseguiu. Mas, enfim, ele movimentou, assim como ele fez também com a natureza. E aí, o que foi interessante? Que ele volta para a multidão e fala, olha, nem na onde ele nasceu, o pessoal tinha essa fé nele e era fato, né? E ele falou, nunca vi tamanha fé de uma pessoa e nos dá esse exemplo, ou seja, de uma pessoa que não seguia, não tinha os conhecimentos, mas só de ver, observar e de ter o entendimento, né, de que há algo maior, porque eles eram lá, só para lembrar, os romanos também tinham os deuses deles, né, não era que eles não tinham fé em nada, né, ele era adorar, né, Marte, Júpiter, tal. Mas assim, não deixa de ser, né, algo, mas ele viu que Jesus conseguia, né, e fez esse movimento de ir até lá. E esses exemplos, né, que a gente tem, de lá para cá, nós tivemos vários e vários seguidores, né, e os próprios apóstolos se tornaram pessoas que no começo tinha essa fé vacilante, e a gente sabe hoje que a grande fé ela é construída, ela é gradual, né? Ela não é uma fé, por exemplo, que você já nasce com você inata, não. Nós temos inato em nós é, esse DNA divino, mas você tem que fazer ele despertar. Os próprios apóstolos, né, no começo
tinham muitas dúvidas, como nessa do barco, e várias outras passagens que a gente sabe, né? Tem uma, o Kardec traz aqui para a gente uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito legal, que é aquela passagem onde um senhor tem um filho que eles chamavam de lunático, é o nome que se usa, né? Estava obsediado, né? Aí fala, mestre, levei para os seus, né, discípulos e eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus vai lá, expulsa, né, os demônios, é o nome que se dá, os espíritos estavam perturbando ali, né, o moço se jogava na água, se jogava no fogo, olha só a situação, né? Estava totalmente descontrolado, realmente precisava de um apoio, um amparo espiritual. Aí Jesus dá, o jovem se recupera e ele vai de novo para os apóstolos falando, né, que como eles tinham ainda a incredulidade ainda, né, muito grande, ou seja, não estavam ainda, por isso que eles não conseguiram expulsar. Então, com fé, com a confiança no plano maior. E aí Jesus sempre também disse, né, tua fé te curou. Então, sempre foi colocado, e que aí, eu estou fugindo um pouquinho da confiança, mas tem muita sintonia, né, porque uma das, quando a gente vai nos vocábulos, né, de sinônimos, é colocado a confiança, né? Dentro da confiança a fé também, né? Então a fé, a, a, a certeza, né, de que alguma coisa, a certeza, a autoconfiança e a confiança em alguém, né? Então necessariamente você tem que ter essa perspectiva de muita fé. Para nós, a autoconfiança é importante porque nós somos esse DNA divino. Então nós temos essa potencialidade. Embora muitas vezes a gente tenha eu estava falando lá de pensamentos automáticos, né, que nos tiram muitas vezes a fé, quando tem um problema principalmente grave de saúde, muitas vezes a gente oscila, e é normal. Mas essa construção, ela é gradual. Assim como um dos apóstolos, né, Pedro negou Jesus, né, 3 vezes até o galo cantar. E o que acontece depois? Depois ele se transforma, né, no líder dos apóstolos na casa do caminho e vai lá, né, cuidar das pessoas e curava, fazer curas mesmo, né? Teve vários relatos, registros, né? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas dá um abraço, né? Enfim, todo esse movimento do entendimento de que a gente teve muita inspiração do plano maior para que a gente pudesse realmente ter essa consciência de que a gente está sempre amparado e que nenhuma dor é para o nosso sofrimento, porque Deus é sádico, nenhuma dificuldade que não seja para o nosso crescimento espiritual, moral. Confiar de que tudo que acontece na nossa vida tem um algo mais, remete a um algo maior. Não é, sabe assim, ao acaso. Eu ao acaso encontrei um monte de gente que me tira a paciência. Não, ao acaso você encontrou as pessoas que é para treinar a tua paciência. Ao acaso eu estou aqui, não, a gente está aqui porque existe, né, uma certa, vamos falar assim, energia, né, vamos falar assim, familiar, remete a alguma coisa que todos nós acreditamos, existe um algo maior que nos conecta, né, existe aí a confiança de que nós vamos estar amparados nesse recinto, é assim que funciona, né. Então, no aspecto da confiança, o que eu queria passar aqui, principalmente no começo do ano, é que a gente vai ter períodos que a gente poderia falar assim um pouco, onde o barco vai ter solavancos, sabe? Nós não vamos estar com o barco retinho, bonitinho. A gente vai chegar um dia, estaremos lá, né? E quando estivermos lá, com o barco assim num rumo bonitinho, a gente vai pedir para ajudar aqueles que estão com o barco no solavanco. O que eu quero dizer? A gente vai ter um ano desafiador, nós vamos ter alguns anos desafiadores aí do próprio contexto, né, geral nosso. A gente precisa melhorar muito moralmente, mas cabe a nós, né, que estamos aí começando o ano, ter muita confiança de que o plano maior vai estar nos ajudando em todos os momentos, em todos os quesitos da nossa vida, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros, companheiras, com as nossas trabalhos, estudos, com a nossa parte religiosa, nós vamos estar muito amparados. Por quê? Porque à medida em que a gente pensa um pouco na fé, né, como o Tiago falava, né, que a fé sem obra é morta, a gente aqui também Emmanuel fala, né, que a fé é a certeza
em Deus, a certeza num plano maior. E além dessa certeza, ela é uma fé viva, ela é uma fé não contemplativa, ela é uma fé onde a gente vai estar em ação. Então essa esperança, é, não é uma coisa passiva, sabe? A gente vai, de fato, todos nós vamos nos remeter à ação, a uma ação, mas uma ação correta, uma ação onde, por exemplo, a gente vai ter consciência do que nós estaremos fazendo. Nós vamos ter consciência de que nós precisamos melhorar, nos fortalecer espiritualmente, que nós vamos estar sempre amparados, que nós vamos estar fazendo o bem para as pessoas que estão ao nosso lado. E quando a gente errar, ter também, né, a sabedoria, né, de refletir sobre isso. Como Santo Agostinho nos ensinou, né, todo dia passar em revista o nosso pensamento, como ele fazia quando era encarnado. Que é no livro lá, Solilóquios, né, que ele falava com a própria consciência dele e tal. Uma parte dali, provavelmente no dia a dia dele também, ele colocava isso em prática e tal. E ele traz, pedindo para que a gente tenha essa sabedoria de estar sempre nos avaliando. E a gente avaliar o quanto a gente está evoluindo, porque a gente já evoluiu muito. Se a gente pensar, vamos remeter a gente lá atrás. A gente era coletores, né, de comida ali, pegava o que estava na floresta e tal, não sei o quê. E agora a gente está dando um avanço onde a gente tem, né, vamos falar assim, muito conhecimento científico. Mas também já houve bastante avanço moral. Né? O que tem de instituições, por exemplo, aqui, né, uma instituição criada, né, provavelmente lá nas savanas africanas não tinha isso daqui. Então a gente tem coisas boas, né? Tem muita coisa boa. Enquanto tem, às vezes, registro, né, na mídia, e a mídia registra aquilo que dá mais ibope, e ainda tem dado mais ibope divulgar o mal, né, porque ele é mais astuto, ele é mais, né, determinado ali, então o pessoal acompanha e tal. Mas tem muita coisa boa. Enquanto tem um cara que fez uma coisa errada, tem milhares de pais de família batalhando o dia a dia, tendo dificuldade, trabalhando em coisa operacional. Muitas pessoas daqui com a gente assim teve a oportunidade de ter uma liderança, mas os caras trabalham no dia a dia de uma fábrica, de um escritório e tal, para sustentar a família, para cuidar das pessoas. E isso não aparece na mídia. Porque, eu vou colocar que tem um cara do bem, que é honesto, que trabalha, que faz a parte dele. Isso aí não vai dar ibope. Isso aí é só para aquele traço, né, de audiência que vai estar lá numa LBV da vida, num canal específico lá que vai, fatos positivos, Jornal do Bem, que são realmente pouco assistidos. Então os caras preferem colocar que, caiu o avião, morreu não sei quantas pessoas. Quantos voos tem que não caem? Quantos milhares de pessoas que foram visitar os pais, visitar as mães, visitar os filhos, e não tiveram problema nenhum nas suas viagens, sabe assim? Então, é essa confiança que eu queria colocar para vocês. Enquanto existe realmente problemas, e não é aqui ser iludido, tem ainda, infelizmente, muita coisa ainda enraizada, que é esses atavismos. Mas nós temos que dar justamente o oposto. Ter fé, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar na espiritualidade, nos nossos mentores, anjos da guarda, acreditar que eles vão conduzir essa nau, que é uma grande nau aqui, que é o nosso barco aqui da Terra, para um destino, um caminho adequado. E que a gente vai conseguir encontrar, em termos de humanidade, essa força espiritual que está latente em nós, mas que vai despertar para que cada vez mais esse mal seja afastado. E aí quando a gente entrar, né, na regeneração, que é a próxima etapa, né, nós estamos em provas e inspirações, onde o mal predomina, aí ainda terá o mal, mas o mal muito menor, vai ter mais gente inclinada para o bem. Lá no nosso lar, né, por exemplo, só aí para finalizar, no nosso lar é uma colônia que todo mundo lá está inclinado ao bem. Provavelmente, como inspiração maior para nós, algo mais ou menos parecido vai acontecer aqui na Terra. Com mais dificuldade, porque aqui são 8 bilhões e vamos chegar talvez a 10, enfim, aí 10 bilhões de pessoas. Teremos pessoas ainda que nutrem ainda muito egoísmo e vou tirar o que é do outro, eu vou querer a todo preço alguma coisa. Isso vai acontecer, a gente sabe disso, mas gradativamente esses espíritos vão também sofrendo processos que estão na lei do progresso. E as coisas, então a gente tem que confiar nisso, confiar que tudo tem uma regência, tudo tem um cuidado.
né? Não tem nada assim que está perdido ao acaso, nada. Tudo tem essa inspiração maior de Deus. E aqui para a gente só lembrar, né, Jesus recomenda, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, todo o seu pensamento, toda a sua, né, sua força, sua vibração, seu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo, que é, né, a gente dar o melhor nosso para o próximo, né, como Kardec falava lá no Homem de Bem, né, fazer tudo o que a gente puder de bem. Será que a gente está fazendo? Passar em revista se nós estamos conseguindo dar o nosso melhor, nós não deixamos de fazer alguma coisa de bem para o próximo. Isso é importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Importante. E aqui uma mensagem final para deixar uma inspiração para nós, do Emmanuel falando da confiança. Está aqui no finzinho. Aí, né, ele coloca aqui, ato de confiança. Então, são atos de confiança que a gente precisa ter. Em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. No trânsito, Deus te guie. Nas tentações, Deus te guarde. Nas provas da vida, Deus te dê força. Em tudo o que faças, Deus te abençoe. Se problemas te cercam, não te perturbes, ore. Muita dor que imaginas nunca aparecerá. Arrima-te à esperança e segue para frente. Amargura mantida é corrosivo lento. Segue fazendo o bem e o bem te trará tesouros. Sobretudo, confia, Deus te resguardará. E aqui para finalizar, vou fazer a prece bem rápida aqui, mas eu vou falar para vocês. Vamos confiar em Deus tanto quanto Deus confia em nós. Deus confia que a gente vai fazer a nossa parte. Porque Ele colocou nós, mesmo na nossa pequenez, como co-criadores desse universo. E o universo é muito belo, bonito e grandioso, né? Inspirador. Quando a gente vai nas leis da natureza, a gente vai ver, né, uma florzinha lá, uma sementinha, né, que fica debaixo da terra, daí a pouco ela brota e nasce, e aí gera lá, né, flores, frutos, uma abelhinha, né, que vai fazendo pólen para que novas árvores se propaguem, a formiguinha faz lá, né, todo o formigueirinho dela, e trabalha, e carrega às vezes para o alimento deles um vegetalzinho assim, às vezes 3 vezes maior que ela. Então, assim, tem tanta inspiração. Passarinho que nasce logo cedinho já começa a cantar na floresta, né? As pessoas que vão para... A gente mora aqui no campo, a gente sabe, né? Cedinho já estão, né? Começa o sol nascer, né? Toda a natureza já no cântico, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, né? Então, a gratidão deles, né? Por mais um dia que começa todo mundo, né? Pássaros a cantar, os bichinhos a fazerem os seus barulhinhos, a coisa mais linda, né? Então é isso. Então a gente também se inspirar nisso e a gente poder ter essa gratidão, ter esse nosso movimento de confiança, né, no Pai. E assim, vou fazer uma prece pedindo a Deus que abençoe todos que estão aqui presentes, aqueles que vão nos ouvir, que tudo de bom, de luz, de proteção, especialmente muita proteção, peço a Deus, a sua misericórdia, na sua lei de misericórdia e de amor para todos aqui que estão nos ouvindo, todos os presentes aqui, para os seus lares, seus familiares, amigos. Que haja muita luz, sabedoria nas nossas ações. Que Jesus seja nossa grande inspiração para que a gente possa estar propagando um pouco do que o Mestre ensinou, levando um pouco de luz nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso lar. Que o nosso lar seja abençoado, né, sempre com os frutos do Evangelho. Que a gente possa ter humildade de estar sempre aprendendo, lendo, estudando, sabendo que nós somos muito pequeninos ainda, mas que temos um potencial como essa florzinha, né, que era lá uma sementinha e que cresceu e que se desdobrou numa árvore e hoje ela já dá uma flor, já dá um fruto. Que a gente possa também fazer a nossa trajetória. Temos confiança, sobretudo, no plano espiritual, naqueles que nos guardam todos os dias. E em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer dificuldade, estaremos amparados e protegidos pelo plano maior, que é aquele que cuida desse planeta. É o verdadeiro mundo, né? É o mundo maior. E sabemos que lá Deus está mais presente através de seres que estão mais conscientes, seres que estão mais ávidos a nos ajudar, nos
proteger. Então, possamos nós, através da prece, de todos os dias, de todas as horas necessárias, em todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis, que a gente possa usar a nossa prece como uma grande ligação desse intercâmbio com o plano maior, chegando nos nossos anjos guardiões, mentores e até em Jesus, que está aqui cuidando de todo esse planeta. Graças a Deus, graças a Jesus.